meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre a mulher da casa abandonada. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre o podcast e nele eu explico o que é, o podcast A Mulher da Casa Abandonada e eu elogio o trabalho jornalístico que é feito no podcast e critico bastante a reação do público. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima e eu acho que vale a pena, se você não viu esse vídeo, parar, assistir e depois você volta para esse vídeo que eu tô fazendo agora, tá? Porque algumas coisas mudaram. Quando eu fiz o primeiro vídeo, o podcast ainda estava rolando, E ainda tinham 2 episódios para irem ao ar. E agora, o episódio 6 e o episódio 7 já foram ao ar. Há quem diga que vai ter um 8º episódio, mas, em geral, a coisa é, o podcast ele foi pensado para ter 7 episódios e parece que depois, que o podcast já estava indo ao ar, o Chico Felitti resolveu fazer um 8º episódio por causa de coisas que apareceram dentro da história. Mas vamos pensar que o podcast originalmente foi pensado para ter 7 episódios, ele acabou. Para quem não sabe, o podcast A Mulher da Casa Abandonada conta a história de Margarida Bonetti. Essa mulher que vive numa casa abandonada no bairro de Higienópolis, uma casa que realmente já teve dias de glória, mas agora tem apenas dias de luta. E, enfim, essa mulher chamou a atenção do Chico Felitti e ele começou a pesquisar sobre ela, Queria ajudar, talvez, a senhora, só que ele descobriu que, na verdade, ela vinha de uma família muito rica e quando ela estava casada, anos atrás, mais de 20 anos atrás, morando nos Estados Unidos, ela, tratou uma outra mulher, que é preta, brasileira também, de uma forma horrenda. Ela fazia com que a sua empregada não tivesse direitos trabalhistas, ela batia na mulher, ela deixou que a mulher tivesse tumores e, não tratou, trabalho análogo à escravidão. A mulher não recebia dinheiro, não tinha possibilidade de fazer nada da própria vida, foi uma situação horrenda, você pode saber mais no podcast. E a grande questão é, no início, eu dizia que esse podcast estava dando luz, trazendo um pouco de luz a algo que é muito comum no nosso país, infelizmente. Várias mulheres pretas estão aí, com trabalhos análogos à escravidão e a gente precisa modificar isso. E ao mesmo tempo que eu dizia que o podcast estava fazendo um bom trabalho, eu dizia também que o público estava sendo terrível. E, de fato, o público foi terrível o tempo inteiro. Só que agora, depois que o podcast acabou, eu passo a ter diversas questões com como essa história foi colocada pelo próprio jornalista também. A partir lá do 3º, 4º episódio até, a gente começou a ver as pessoas indo atrás da Margarida, tentando espiar a própria culpa branca e xingando a mulher, só que outras pessoas também estavam fazendo joguinho no The Sims da casa, estavam fazendo piada com a situação e, na verdade, tudo virou um grande circo, A casa da Bonetti virou ponto turístico e o que a gente começou a ver foi a dor preta como entretenimento. Durante um tempo eu via isso apenas pelo lado do público, só que quando essa coisa começou a ficar muito forte, o que a gente esperava, Que o jornalista ele fosse a público falar e dizer o quanto tudo era absurdo. E por mais que ele tenha dito assim, nossa, mas realmente ninguém quer que matem a Margarida. Ela é uma pessoa horrenda, mas a gente não concorda com isso, etc, etc. Ele tava, agindo quase como se fosse, nossa, que maravilhoso, a minha história bombou de novo, Ele já teve uma história que viralizou, que eu acho maravilhoso o trabalho dele na coisa do Fofão da Augusta, acho extremamente sensível, mas eu não vi a mesma sensibilidade no A Mulher da Casa Abandonada. Até o episódio 5 eu via isso, eu via que ele estava ali fazendo uma denúncia, mas o episódio 6 e o episódio 7 parece fofoca. E isso é um grande problema.
A gente está falando de uma dor muito particular, a gente está falando de um homem branco falando de uma dor preta muito particular, sabe? E eu acho que faltou um pouco de cuidado na maneira como a coisa foi colocada, sabe? Falta cuidado na maneira de colocar a situação. Inclusive, o último episódio é a entrevista com a Algoz, com a Margarida Bonetti. E é sério que você vai terminar um podcast que tá falando de algo tão sério com a entrevista, sabe? Da mulher que fez uma coisa tão horrenda. Você tá dando lugar de fala pra escravocrata? É sério? Eu nem critico o fato de entrevistar a Margarida. Eu acho sim que, ok, valia a pena e, enfim, ele questiona, inclusive, né? Ele tá ali com ela durante a entrevista e ele vai lá e questiona as coisas que ela diz, o que eu acho muito correto. Mas, ainda assim, ao colocar esse episódio como último, a coisa fica parecendo assim, estou dando a fala pra você. Se defenda. E assim, estamos em 2022, a gente realmente precisa dar espaço para uma escravocrata se defender? Existe defesa possível para um escravocrata? Sabe? E enquanto isso, pessoas elogiam o som do podcast, pessoas jogam The Sims com uma situação dessa. Será? Eu vi alguém dizendo no Twitter, né? Será que se fosse os Nardoni ou, enfim, algum caso desse tipo que foi com pessoas brancas, a gente teria visto essa insensibilidade do público? Recentemente, há 2 semanas atrás, o vizinho do filho da Margarida meio que se tornou uma celebridade, porque ele começou a contar fofoca do filho da escravocrata. Então, assim, realmente virou um circo. E quando você vê o criador do podcast, sabe, colocando publicidade no meio do podcast, no meio de um podcast tão sério, isso é um problema. Sério. Teve publicidade de filme de horror que eu já até falei aqui no canal. O filme é legal, eu assisti já 2 vezes, mas assim, você para algo sério pra dizer vai assistir filme X no cinema, você não dá a seriedade que o assunto pede. Quando você vê o criador do podcast, no dia que saiu o último episódio, indo pra frente da casa, meio que participar de quase que uma festinha, você vê que, assim, ele meio que tratou tudo como uma grande fofoca. E as pessoas ainda estão colocando como se ele fosse um grande salvador branco que deu, sabe, colocou luz nesse assunto. Mas assim, a gente sempre soube que esse assunto existia. E aí eu me pergunto, será que se fosse uma pessoa preta que tivesse criado um podcast para falar sobre um caso relacionado a uma escravocrata, todo mundo teria falado tanto assim? Eu tenho certeza que não, sabe? Do mesmo jeito que, como eu já disse, se o assunto fosse uma vítima branca, as pessoas não teriam tido tanto desrespeito. Então, assim, eu me pergunto, o que a Mulher da Casa Abandonada trouxe de bom, de fato? Uma situação onde o nome da vítima acabou sendo exposto, porque, assim, chegou... Um monte de gente sabe o nome da vítima, sabe? Então, assim, ela pediu tanto que o nome dela não fosse exposto. Ela queria tanto se resguardar e evitar, sabe, continuar com essa história. E no fim ela foi exposta e fizeram um circo com a situação. E agora ainda tem gente dizendo, sério, isso realmente foi dito, que a pobre Margarida Bonetti hoje em dia vive praticamente em situação de escravidão também, porque ela não tem acesso às coisas lá na casa que ela vive. Esse é o Brasil. Gente comparando a situação que a Bonetti colocou uma mulher preta com a situação que ela vive hoje em dia. Não tem condições, né?
Só que assim, eu sei também que eu tô colocando tudo isso aqui e eu sei que um monte de gente vai discordar. Eu sei que não vai fazer diferença pra uma infinidade de pessoas que estão lá seguindo as fofocas do vizinho da Margarida, ou do filho da Margarida, no caso, né? E achando um grande entretenimento. E assim, já passou da hora da gente entender que vidas pretas não são entretenimento. As dores das vidas pretas não são entretenimento. E o que esse podcast fez no fim do dia foi tratar uma dor, um problema social gigantesco. Tratar racismo e escravidão como entretenimento. Então, assim, quando você conta esse tipo de história, você tem respeito pela dor que as pessoas passaram e passam ainda todos os dias. Você não fica indo pra frente da casa da mulher como grande salvador branco que não salvou ninguém. Entendeu? Então, assim, eu elogiei o podcast durante um tempo, eu achei que ele tinha uma função válida, mas agora eu questiono até o meu próprio julgamento quando eu comecei a ouvir o podcast, porque no momento eu só me pergunto, serviu pra quê? Pra entreter gente branca, pura e simplesmente. E assim, as nossas dores não deveriam jamais servir de entretenimento pra gente branca. Até porque são essas pessoas que fazem com que a gente ainda passe por muita coisa que a gente não devia passar. Então, não tem muito o que dizer, né? Frustrante, doloroso, desagradável e, mais uma vez, gente branca crescendo em cima do sofrimento de pessoas pretas, né? E gente branca não querendo fazer a própria autoanálise. Enfim. Que sirva pelo menos para você olhar para dentro de si e perceber que talvez você tenha um amigo, que tenha aquela empregada que é quase da família, mas que na verdade ela não é nada da família e que está sendo muito maltratada ali. Ou pior, né? Talvez você seja essa pessoa. Então, é isso.